Olá, gente. Tudo bem? Tudo beleza? Como estamos? E aí, preparados para mais um encontro? Estamos aqui mais uma vez tentando buscar esse espaço de diálogo, construindo essa conversa, mesmo que à distância. Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando, que essa pandemia não está brincadeira. Vamos torcer aí para que logo sejamos todos vacinados. E se puder, fique em casa. Eu sou Rafael Rolim, arte educador e brincante, professor aqui da oficina Grupo Folclórico. É uma realização do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, que faz parte de um projeto aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com patrocínio da Autopeças Padre Cícero e da Perseu PVC. E aí, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho do Grupo Folclórico. E hoje eu queria apresentar para vocês, a partir do que discutimos no encontro passado, né, falamos um pouco sobre o teatro, né, o teatro, de alguma forma, as suas formas e espaços físicos nos outros lugares do mundo. Trouxemos aqui referências de 3, 4 tipos de edificações, mas também trouxemos um aprofundamento, mesmo que ainda curto, da brincadeira, dos personagens e desse teatro popular de rua. Esse teatro popular de rua, que, como eu disse no encontro passado, é feito por essas companhias, companhias teatrais, mas também por grupos tradicionais, né, das manifestações artísticas brasileiras, e o reizado, as bandas cabaçais, né, eles trazem os bumbas meu boi, eles trazem isso muito forte. O cavalo marinho, né, em Pernambuco tem uma parte teatral muito significativa, né? Então, assim, com muitos personagens, né? E o reizado não é diferente. E aí eu queria convidá-los, né, nesse encontro, dessa aula de hoje, para que vocês possam assistir a um pequeno vídeo. É um vídeo da pesquisa de campo, a pesquisa de campo que eu realizei no meu processo de mestrado esse que eu estudei o reizado dos irmãos, né, o reizado discípulos de Mestre Pedro, do Juazeiro do Norte. Eu estudei essa brincadeira na universidade, né, na pós-graduação em teatro, né, na pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia, e onde lá a gente, junto com o meu orientador, a gente pegou essa brincadeira e tentou contá-la a parte histórica, né? Contamos um pouco da parte histórica, contamos um pouco da parte, né, daquela família específica de brincadores, que são os reizados dos irmãos, Mestre Antônio, Mestre Raimundo, né, que são os irmãos mais velhos da brincadeira. E um abraço também para Dora, mãe Dora, que sempre foi uma grande guardiã também dessa brincadeira, cuidadora, grande mãe, que eu deixo um grande beijo, né, uma figura importantíssima. E aí, essa pesquisa de campo realizada nesse processo, ela gerou um material, né, muitos materiais. Esse material todo foi devolvido também ao grupo, né, uma cópia, que é muito importante quando a gente pesquisa, principalmente na área da cultura popular, que tem poucos registros ainda, que a gente possa devolver, né, para aquela comunidade, para aquele grupo, esse material, né, em forma de cópia, para que eles também possam ter o mesmo material, já que a gente coletou aquilo com eles, e a gente pode, né, é uma espécie de troca muito saudável e justa, né, entre a própria academia e a rua, né? Esse saber que transita aí, é importante isso. E aí eu queria convidá-los nesse momento, e depois a gente conversa, para assistir esse vídeo. É um vídeo que vai contar, então, essa parte histórica, a parte da família, vai trazer alguns fragmentos de encenação, por conta exatamente da aula passada que eu trouxe
o teatro popular, esse teatro dos reisados, esse teatro das manifestações tradicionais. E aí ele vai trazer um pouco, um fragmento, né, de 10 a 11 minutos, contando um pouco desse processo que foi fazer essa pesquisa com esse grupo lá no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte, no nosso Cariri. Portanto, convido vocês agora a pararem um pouquinho, né, e assistirem esse pequeno vídeo. É um vídeo que foi gravado em 2011, na realidade na pesquisa de campo de 2010, e foi apresentado em 2011 na minha defesa, do qual fui aprovado como mestre em artes cênicas, do qual eu tenho muito orgulho, principalmente porque pude, nessa empreitada acadêmica, pesquisar aquilo que é uma das minhas grandes paixões, que é o reisado cearense, e principalmente aí o reisado dos irmãos. Beleza? Então, um bom filme. Já já a gente volta para fazer o comentário de todo esse processo que vocês assistirão aí em torno de 10 a 11 minutos. Beleza? Então até já, gente. Um abraço. De roda aí, eu fiz desse jeito, ele deu no fundo da cadeira de roda. Oi? E aí, Donato? Pelo amor de Deus, tá ficando querendo deitar, se quebrar. Só que na hora eu brincava, meu filho, meu pai e meu irmão. Já brincava? Rezar minha hora. Quem era? Meu pai, meu irmão, o mais velho, e meu tio. Meu pai já foi Mateus, mestre e rei. E meu tio foi Mateus, e meu irmão foi embaixador e figurino. Muitos anos de idade já conheci um orangotango, um guriabá. Eu não conhecia ainda nessa época o lobisomem, que foi mais moderno, tá agora, entendeu? O lobisomem eu não tenho conhecido ainda, assim, bem conhecer já depois daqui, depois. Mas na época de eu pequeno, não botava o lobisomem, mas assim, em compensação botava, se botava porrinha. Botava porrinha, se botava outros entre meio que a gente nem lembra mais, que era o Zé de Val. Zé de Val? O que era? Era um cangaceiro. Cangaceiro malvado. Que a peça é até assim, eu não lembro pelo menos a parte dela, que a gente se lembra de tudo, né? Leva Bia! Você não vai aqui querendo acabar a minha brincadeira. Como eu conheço o senhor, que o senhor é um valente, então você por nem chamar o senhor, vai dar continuidade à minha brincadeira. Jaraguá, sim, Jaraguá tem tudo. É o primeiro entre meio, toda a vida foi o primeiro entre meio que a gente coloca.
Não sabe nada do brincador, certo? E brincador na terceira? Não é assim. Então vamos botar discípulos de mestre Pedro. A mesma coisa que vocês aprenderam com os Usa, com o Mané Cordeiro, que fazia hoje, porque já fazia os mesmos tributos. fazia a mesma coisa, porque o finado Pedro, ele foi embaixador, brincou de embaixador Finado Souza foi. brincou de rei, brincou de contra-mestre, mas o finado Souza, então o que ele aprendeu com o finado Souza também ele passou para nós. A mesma coisa que ele já veio muitos anos atrás, dos mestres mais velhos mesmo, que o finado Souza, ele era um mestre tão velho, de um jeito que ele andava assim, ó, não era direto. Agora só tem uma coisa, a espada dele era usar um carretel desses carretel, tem aquele carretel de linha 10, né? Que é um carretel assim, Não, deixa eu separar. usava um carretel daquele ali amarrado na ponta da espada. De quem é isso aí? Por quê? Porque a espada dele era afiada, afiada, ele não jogava a espada ali sem jogar, sem encostar. Adeus, cacho de ouro, laço da minha prisão, joia do meu coração, tô para dar uma arida para se acabar a arida. Sou moço, mas não sou moço, tô para dar um destolho do Brasil ser descoberto. Adeus, cacho de ouro. Meu irmão na cabeça, carinha de besouro. Foi Deus no céu e Deus na terra, Maria Imaculada, nossa professora é nossa advogada, nossa professora é nossa advogada. Nossa professora é nossa advogada, que até falei uma vez por mim, falei assim, nossa professora não, você é nossa protetora, que ela nunca foi nossa professora. Rezado é bom, rezado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do rezado que eu brinquei. Rezado é bom, rezado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do rezado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje estou recordando e a velhice desmanchando, que a mocidade sem fim, tem final. Mestre nunca termina de aprender tudo. Mas eu tô pra ver um mestre que sabe tudo. Não sabe. Porque o que ele sabe,
talvez o outro saiba mais do que ele, e o que o outro sabe é o que ele não está sabendo direito. Aí o que ele sabe um pouquinho é que ele não sabe. Como é que acaba? Nossa. Oi, não chore, meu amado, não vejo de que chorar. Oi, não chore, meu amado, não vejo de que chorar. Choro pela despedida que eu quero me retirar. Choro pela despedida que eu quero me retirar. Oi, nos olhos do amado rei, tenho a luzinha acesa. Oi, nos olhos do amado rei, tenho a luzinha acesa que alumeia no centro da natureza, que alumeia no centro. E aí, gente, gostaram do vídeo? Curtiram? É um pequeno fragmento dessa pesquisa. Naquele momento, 2010, 11, quando a gente fez essa pesquisa de campo, já fazia para mais de 6, 7 anos que eu tinha convivência, né, que eu vinha convivendo com esse grupo, com esse coletivo, com indas e vindas, né, ao Juazeiro, e eles também vindo aqui para Fortaleza. E assim, o vídeo para mim foi um grande desafio, mas também uma grande alegria, porque eu pude contar primeiro um pouco da história desse coletivo, mas também por um segundo momento, e aí por isso trazê-lo até aqui para vocês, né, mostrar para vocês, porque ele consegue mostrar um pouco do que eu venho comentando, dessa organização, dessas manifestações, principalmente do Reisado, de como ele se dispõe, do que seria esse cordão, que às vezes eu falo e talvez vocês não identifiquem, né? Às vezes só uma foto não fica tão claro. Quando vocês veem a imagem em movimento, pode contribuir para uma melhor compreensão dessa brincadeira. E aí eu trago esse vídeo, porque ele vai falar um pouco no seu princípio, né? Que é o mestre Antônio e o mestre Raimundo. O vídeo inicia, né, na sede do Reisado. Eles têm ali uma cooperativa, né, que é a cooperativa dos Filhos da Terra do Padre Cícero, se eu não me engano. Eu vou procurar, tenho que agora saber exatamente o nome da cooperativa deles, que é uma cooperativa que junta uma série de grupos, manifestações da cultura. Então lá eles têm o Reisado dos Irmãos, o Reisado Infantil, um Reisado Feminino, que é um guerreiro que eles chamam, né, tem um grupo de Maneiro Pau, um grupo de Bacamartes e também uma banda Cabaçal Mirim, uma banda infantil. Então são 6 grupos. Tem também, se eu não me engano, um coco da Marinês, mas todos eles se juntam e orbitam em torno desses coletivos, dessa sede, que é um espaço que vocês viram aí no vídeo. É um espaço bem simples, que fica próximo à casa do mestre, no bairro do João Cabral, como eu já falei, e é lá onde tem os ensaios. É nesse espaço que vocês viram, onde eles guardam os figurinos, os entremeios, os bichos, onde fica guardado o boi, a burrinha, as coroas. Vocês devem ter visto, tem um momento que passa, né, mostrando a confecção das coroas. Esse vídeo também ele mostra um pouco de como se dá a organização do dia a dia, um pouco de como se dá o cotidiano desse bairro. Então ele vai mostrando algumas cenas da população, mescladas com a brincadeira, e é bem interessante, porque ele vai trazendo um pouco do dia a dia, do que por exemplo, esse vídeo foi gravado no período de Reis, que é o período de Reis, que eu já falei lá atrás, né? Esse vídeo foi gravado entre o Natal, um pouco antes,
e o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Então, esse vídeo foi gravado em pequenos pedaços, nesse período, que é um período muito festivo. Então, é por isso que vocês vão encontrar eles reformando as coroas, né? Vai ter um momento que eles estão muito na sede, discutindo, conversando, organizando como é que vai ser a brincadeira, né? Porque aí são 3 dias de brincadeira, que no final do ano eles chamam de quilombo. E aí é um momento também que vocês assistem no vídeo. Mas um pouquinho antes, o vídeo vai trazer então eles conversando na sede, numa entrevista. Aí depois a brincadeira vai para a rua. Como eu falei, ela entra na casa, faz a louvação ao Divino Espírito Santo, faz toda aquele espécie de louvação, de bênção, né? Daquela casa, é também abençoado pelo aquele altar, e depois volta para a rua. E aí vocês percebem, quando ele volta para a rua, uma apresentação, como na grande maioria das apresentações das brincadeiras do reizado, da tradição, são feitas no começo da noite e às vezes invade a madrugada. Então essa brincadeira também ocorre nesse período. Essa brincadeira começou por volta de 7 horas da noite e foi até 2, 3 horas da manhã. E aí, assim, o primeiro personagem, como eu já tinha comentado nas aulas anteriores, foi o Jaraguá, e vocês viram que é um bicho grande que tem uma panada, e ele brinca, ele dança, mas também ele tem uma cara assustadora. Depois do Jaraguá, aí vem uma sucessão de personagens. Aí vocês viram lá esse teatro que eu estava falando, né? O cangaceiro, aí entra o cangaceiro, o Zé de Vá, né? O cangaceiro, o outro cangaceiro, são 2, e ainda tem o policial. E é essa brincadeira que orbita em torno desse processo histórico, eu também já tinha comentado, né? Da influência do cangaço nessas brincadeiras, né? De como isso reflete um pouco da experiência desse território, das experiências dessas pessoas, de como, né, as brincadeiras se absorvem, né, se constituem a partir das histórias desse lugar. E assim, aí vocês vão ver todo um processo que não é completo, porque é um fragmento, né, foi editado, e do meio para o final do vídeo, a gente vai ter a oportunidade de vivenciar, que aí você vê o reizado brincando durante o dia, que aí é nessa especificidade, durante o quilombo, que é brincado no dia 25, no dia 1º e no dia 6, 25 de dezembro, 1º de janeiro e 6 de janeiro. Todo ano eles têm essas 3 saídas que eles chamam de quilombo, que é uma brincadeira dentro da brincadeira, é uma brincadeira à parte. No quilombo eles não vão entrar nas casas. No quilombo eles não vão fazer a louvação do divino. O quilombo é uma grande peregrinação pelas ruas do Juazeiro, onde vários grupos de reizados saem, muitos deles se encontram, os que são amigos confraternizam, muitas vezes, algumas vezes, os que não têm uma boa relação, já houveram casos de conflitos, e aí, em alguns casos, raríssimas exceções, há que haver uma intervenção, inclusive, do aparato policial. Isso é ruim para a brincadeira, mas faz parte da tradição desse lugar, uma espécie meio como a gente às vezes vê com o futebol, essas rivalidades. Isso chegou também na brincadeira por conta de que uma série de fatores socioculturais e econômicos e políticos que a gente não vai conseguir aprofundar aqui. Pontuo porque é necessário para que a gente cuide, no sentido de cada vez mais olhar para essa brincadeira e transformá-la ela sempre cada vez mais em algo lúdico e não violento, né? Que é essa a busca que os mestres todos falam, né? Portanto, é nessa brincadeira que você vai ver no final do filme, no meio para o final, esse peregrinado, que é essa peregrinação. E aí esses reizados, né? No caso eu acompanhei alguns anos, esses 3 dias, a gente sai 7 horas da manhã e passa o dia inteiro em peregrinação, para almoçar no centro do Juazeiro e continua e só termina 7 horas, 8 horas da noite. E no último dia termina ainda com a entronação, como eles chamam, né? Que é a hora que tem uma disputa cênica, claro, para roubar a rainha. Então o reizado se divide e tem uma disputa cênica e mais uma cena teatral que tem um grupo tenta tomar a rainha do rei, que aí quando ele desbanca essa rainha, como no jogo de xadrez, é como se ele tivesse vencido aquela batalha,
numa espécie de vitória cênica, claro, né? Mas que tem uma importância simbólica de renovação, porque aí uma nova rainha virá, geralmente a menor criança da família, filha, às vezes neta, às vezes bisneta, às vezes sobrinha do mestre e da mestra, e isso é um processo também de renovação desse ciclo. Ou seja, o quilombo ocorre ao final dos 3 dias, no dia de Reis tem também a entronação e essa disputa que deixa esse último dia, o dia de Reis, bastante animado no Juazeiro. Aí há toda uma construção do trono, né? Eles usam muito a palha de coqueiro para poder ornamentar, para poder ornar, né? E deixar aquele espaço mais bonito. É um momento em que a comunidade como um todo se junta e se encontra, né, para poder também contribuir e ajudar nessa construção. E muitas vezes isso ocorre virando madrugadas, aí as pessoas se juntam em mutirões, um faz a comida, enquanto a outra parte está com a mão na massa, batendo prego, martelo. É muito artesanal também. Ele é dessa artesania, essas brincadeiras. Por isso eu tenho trazido a importância delas para a nossa cultura, né, para a nossa cultura contemporânea. Quando a gente junta pessoas, como o Reisado faz toda vez que se apresenta, como o Reisado faz nesse período natalino, nesse período de Reis, nesses dias de quilombo, como o Reisado faz nos seus dias de apresentação, é juntar a gente, né, essa comunhão, essa coisa de estar juntos e que um depende do outro, né? Se um fizer a sua parte, o outro fizer a sua parte, a gente tem um todo. Se um deixar de fazê-lo, já não fica tão bom. Então precisa dessa sintonia, dessa harmonia, e isso é fundante na brincadeira. E a gente percebe isso muito forte nos grupos, principalmente nos grupos que têm um trabalho já de mais tempo, grupos que têm uma tradição, né? Grupos como, por exemplo, também aí o Reisado do Mestre Aldenir, no Crato, que tem já 50 anos brincando ininterruptamente, né? Temos Mestre Tico, muitos mestres, alguns inclusive, que é uma pena, né? A gente perdeu nessa pandemia muitos mestres de Reisado, muitos mestres da cultura popular, né? A gente, infelizmente, por as dificuldades que a gente está vendo de alguns dos nossos governantes, a gente realmente está tendo esse preço a pagar. E quando morre um mestre, que essa brincadeira, muitas vezes, né, quando morre um mestre, a gente está perdendo um pedaço dessa brincadeira. Por quê? Porque não tem quase nada escrito, né? Nesse caso do Reisado dos Irmãos, eu me dispus, né, na minha pesquisa a escrever essa história, a contar essa noite de brincadeira e talvez isso fique, né, isso ficou registrado, mas a vida, né, aquela coisa, a alegria do mestre, né, ou seja, quando a gente perde um mestre, a cultura perde. A cultura popular fica um pouco órfã, né, nesse sentido, porque esses são os grandes guardiões do saber, dos saberes, não só os saberes, mas esse saber fazer, né? Eles sabem tanto como ensinar, como eles executam, ou seja, são professores, são brincadores e são mestres, porque um dia também já foram discípulos, né? Esse que dá nome a esses discípulos de Mestre Pedro, né? Todos ali já foram discípulos de outros grandes brincadores. E é esse o recado hoje que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido também o filme dentro do filme e que a gente possa se encontrar na próxima semana. Vai lá no YouTube, clica lá, dá um toque pra galera, avisa pros amigos, se gostarem, dá aquele like e até a próxima. Grande abraço e fiquem em casa se puder.